É assim que funciona o método indutivo, ok? Por isso que eu quis mencionar isso. Oi, Rogério, vamos lá. Há diversas nações interessadas em minerar a Lua em busca de recursos como ouro, platina e hélio. E as regras na exploração e posse desses elementos? E a preservação da paisagem lunar? A Lua não é um patrimônio da humanidade? Ótima pergunta, Rogério. Vocês sabem que esse é um problema seríssimo, porque não existe ainda, por incrível que pareça, uma diretriz aceita internacionalmente sobre como tratar a Lua. A Lua é propriedade de quem chega lá. Lembra que quando os americanos chegaram lá, né, com o projeto Apollo e tal, eles fincaram a bandeira americana, né? Aí foi a China, chegou e fincou a bandeira da China. Então, quer dizer, de quem que é a Lua, né? Em princípio, eu concordo com o que o Rogério mencionou, a Lua deveria ser um patrimônio da humanidade, não deveria pertencer a ninguém, né? Porque aconteceu isso aqui na Terra, né? Em algum momento, sei lá, 15 mil anos atrás, mais ou menos, alguém pegou um pedaço de terra e falou: ei, esse pedaço de terra é meu, é minha propriedade. Então, marcou ali, né? E aí virou aquela ideia da a Terra ter propriedade, né? Que as pessoas têm pedaços do planeta que são seus, né? Já para pensar nisso em algum momento? A gente tem pedaços do planeta que são nossos e porque eles são nossos, ninguém pode entrar, a menos que tenha permissão para entrar. É uma coisa meio louca isso, né? Essa arrogância humana, né? De achar que a gente pode pegar a Terra e dividir em pedacinhos porque a Terra é nossa. Não é nada disso, né? Quer dizer, não é bem assim a história. E a preocupação do Rogério, que é muito justificada, é justamente essa, né? Será que a gente vai ter esse problema com a Lua, né? Como resolver isso? E exatamente uma das questões é a paisagem lunar, né? Lá, felizmente, pelo menos não tem ecossistema, né? Mas tem a paisagem lunar e com projetos de mineração ela pode ser e vai ser afetada, né? Então, essa maneira predatória que a humanidade tem de se relacionar com objetos celestes, né? Primeiro com a nossa Terra, né? Como a gente viu aqui, obviamente a gente pega a Terra e acha que a gente pode fazer o que quiser dela, né? Com a menor, sem nenhuma impunidade, né? E finalmente a gente está começando a pagar o preço por isso, né? Então, o aquecimento global, a poluição do ar, a poluição dos oceanos, tudo isso faz parte desse crescimento desenfreado, né, da população mundial, do crescimento econômico, do fato de que em 100 anos, moçada, em 100 anos, falando de pandemia, né, estamos aqui na nossa pandemia agora, em 1918 a gente teve a pandemia da gripe espanhola, né, então 103 anos atrás. A população da Terra, 103 anos atrás, era de 2 bilhões de pessoas. Em 100 anos, ela quadruplicou. A gente está em 8 bilhões agora, né? Então, obviamente, quando cresce assim, alguém tem que pagar por isso, né? Tem que ter energia, tem que ter comida, tem que ter ar puro, tem que ter água para as pessoas beberem, tem que ter... Tudo isso custa um preço ambiental muito grande, né? Então, se a gente não está aprendendo a lição agora, obviamente, quando a gente for para outros mundos, a Lua, como falou ali, a Lua é riquíssima em hélio 3, que é um isótopo do hélio que é muito difícil de achar aqui na Terra e que tem produção cara. Então, não há a menor dúvida que esses projetos do Elon Musk e do Richard Branson, né, de ir para o espaço, né, Virgem Galáctica e SpaceX, e Blue Horizons, lá do Jeff Bezos, todos esses bilionários, né, que parecem que que lindo, né? Eles são os caras que estão explorando as fronteiras do espaço, são eles que vão levar a humanidade para novos domínios, para que a gente possa, então, entender melhor como funciona o universo. Nem a pau, não é nada disso, moçada. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses, os holandeses se espalharam, saíram da Europa no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, para a África, para as Américas, para a Ásia. Por quê? Porque eles estavam interessados na cultura? Não, eles foram para pegar as coisas, então, para se apossar dos bens desses outros lugares. A mesma ideia
é que está rolando aí. Então, não é só a mineração da Lua, mas é a mineração de asteroides. Então, essa ideia da gente ir com essa mentalidade predatória, né, de achar que a gente pode ir nesses lugares e tratar deles como se eles fossem nossos, sem o menor planejamento, né, político, econômico, mundial, né? Então, sim, existem discussões a respeito do que fazer com relação a isso, mas também existem interesses diferentes de países diferentes, e isso complica muitíssimo essa conversa de quem detém os direitos de poder explorar, minerar a Lua ou qualquer outro asteroide, ou chegar em Marte e começar a explorar Marte também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e isso deveria ser uma das prioridades. Por quê? Porque, obviamente, a gente está indo, né? A gente está indo para lá, né? Tanto com esses capitalistas bilionários tipo Elon Musk, etc., que estão aí porque eles estão investindo na exploração das tecnologias de ponta, de como chegar em lugares diferentes do universo, sem dúvida, isso é muito bacana, né? Como também foi importante o Vasco da Gama e o Cristóvão Colombo e o Pedro Álvares Cabral, esses caras todos foram, né, foram com muita coragem, né, explorar lugares que nunca ninguém tinha ido. Mas os interesses não eram só vamos descobrir o que ocorre nesses lugares para o bem do conhecimento humano. Uma balela. Teve essa parte também, mas a maior parte era o interesse econômico de colonialismo. Então, o que se fez na Europa, colonizando as Américas, a África, etc., é o que vai se fazer. Alguns grupos de investidores privados, agora não são mais países, né? São investidores privados que vão nesses lugares. Ok. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.